João Pessoa, onde o sol toca a brisa do mar e as ruas guardam histórias que sussurram ao vento. Seja bem-vindo ao nosso podcast Espaço de Troca. Nessa temporada, vamos tratar dos sentimentos capturados nas crônicas que compõem o nosso novo livro, produzido com a orientação de Carlos Azevedo, que se chama Cidade Velha, Novos Cronistas. No episódio de hoje, iremos abordar uma visão única sobre João Pessoa, revelando como a cidade molda e inspira suas histórias. Eu sou Luane Monteiro. Eu me chamo Gabriel Costa. Aqui é Sabrina de Sá. Eu sou a Eduarda Daruishi. E eu, Diego Arruda. Nós somos estudantes do 5º período de jornalismo da UFPB. Estamos aqui para descobrir como o cotidiano e a beleza dessa cidade, que carrega 439 anos de história, se entrelaçam em suas narrativas. Prepare-se para uma jornada de emoção e reflexão sobre o que faz de João Pessoa um lugar tão especial. João Pessoa não é apenas onde o sol nasce primeiro, mas onde a orla e centro histórico contam histórias a cada passo. E para você, Luane, como pessoense, o que a nossa cidade te remete? Com certeza, a nostalgia e o impacto dos lugares históricos são muito significativos para mim. Eu sou amante do nosso centro e por isso eu sinto muito com seu esquecimento. Já para mim, Sabrina, que vim de Recife, a cidade refletiu a mudança para um lugar completamente novo, que me abraçou e acolheu. Mesmo no início, quando o meu único objetivo era estudar o curso dos meus sonhos em uma universidade federal, João Pessoa se mostrou um verdadeiro lar. E eu sei que eu não sou a única que sente a cidade com essa mesma intensidade. Em busca de construir o meu futuro, saí de Fortaleza, no Ceará, chegando a João Pessoa há 2 anos. É um lugar que para mim representa recomeço. Eu sou de Recife, assim como Sabrina, mas já moro aqui há 6 anos, desde o ensino médio. E para mim não foi diferente. Essa cidade se revelou um verdadeiro espaço de recomeços e trocas. E para você que está chegando agora, pega uma água e continua ouvindo, que a gente vai te levar para conhecer e viajar através de cada uma das nossas histórias. Entristecido fica o centro. Ele sente falta de quem já esteve aqui, do encanto que não era só seu, mas também das pessoas que vinham e traziam consigo algo que, junto a todas aquelas ruas, calçadas e praças, agora carentes, fazia essa tal vida existir. Mas era óbvio que seria assim. Como não haveria de ser? Toda vida que nasce está destinada a morrer. E aqui, onde o sol nasce primeiro, essa vida sempre há de nascer de novo amanhã. Você acabou de ouvir O Ciclo da Vida, minha crônica que está na página 76 do nosso livro, Cidade Velha, Novos Cronistas. Eu trago esse olhar otimista porque, para mim, o centro ainda tem vida, e cabe a nós reeducar o nosso olhar para enxergar as novas belezas. Mas isso não muda o fato da cidade ser vítima de muito esquecimento e abandono. Afinal, a gente só precisa recomeçar porque algo ali se acabou. Onde antes ecoavam os passos elegantes da alta sociedade, agora predominava o eco vazio dos prédios e das calçadas rachadas pelo abandono. A decadência urbana se misturava com a nostalgia de um tempo passado, enquanto os moradores locais lutavam para preservar a identidade histórica do bairro em meio à pressão do desenvolvimento urbano desenfreado. Cada vez que eu caminho pelo centro histórico, sinto a tristeza de ver a memória da nossa cidade acabar entre as ruínas. Por isso, escolhi esse tema para minha crônica, o último ato, Despedida do Espaço Mundo, que você encontra na página 52 do nosso livro Cidade Velha, Novos Cronistas. Enquanto a história se perde, busco no olhar de Diego e em sua crônica uma esperança de renascimento. Nascido no interior, desde cedo teve a seca como adversária. Depois de perder os pais na infância, precisou trabalhar para ter o que comer. Apesar da vida sofrida, o bom vaqueiro nordestino conseguiu criar a sua família. Uma vez cumprida a sua missão, coube a ele, enfim, mudar a sua batalha. Essa crônica tem um personagem central que foi inspirado no meu avô paterno, José Josa. Essa foi a primeira oportunidade que tive de homenageá-lo e bem às vésperas do seu centenário, agora em 2025. O título do texto, O Rei do Baralho, vem da música de Vicente Neri, de mesmo nome, e que minha família sempre identificava meu avô na letra. A história dele carrega uma infância difícil e uma vida adulta cheia de batalhas e uma velhice tranquila, ao lado da sua família
e eu tenho certeza que esse enredo daria um bom filme. O Cine Plaza se foi, e a Sônia também. Assim como meu amor, aquele cinema não voltará a ser o que já foi. E o ponto é mais o mesmo. Agora, sou condenado a viver das lembranças de nossas sessões. Junto à Sônia, também perdi meu amor pelo cinema. Para mim, as películas de hoje em dia são apenas para celular. Durante a produção de Sessão das 10, crônica com título em homenagem à canção homônima de Raul Seixas, que se encontra na página 38 do nosso livro, foi necessário um esforço criativo e bibliográfico para toda a elaboração desse imaginário descrito. A meu ver, é muito interessante trabalhar com o contexto de outrora, como escritor, pois todo esse esforço imaginativo de alinhar a pesquisa do tema, mas a minha veia literária, se torna uma relação contínua, cultivada de página em página, né, Sabrina? Isso mesmo, Gabriel. Quando cheguei por aqui, consegui enxergar uma nova história na Cidade Velha, e foi através dessa perspectiva que me inspirei para escrever a minha crônica, Leitura como uma Dança Silenciosa. A cada página lida, somos transportados para outros mundos, outros tempos, outras vidas. Uma jornada íntima, uma conversa silenciosa entre o leitor e o autor. Esses refúgios de conhecimento e nostalgia são verdadeiros tesouros escondidos, onde as folhas gastas guardam histórias, não apenas dos livros, mas também da própria cidade. Bom, isso aqui foi só um trechinho da minha crônica que eu escrevi no livro Cidade Velha, Novos Cronistas. Se você quiser ler o restante, e eu quero que você termine de ler a minha crônica, é só você acessar o nosso livro, tá bom? Amiga, eu amei a tua crônica. Só esse pedacinho me deu vontade de ler um pouquinho mais de cada uma delas. Mas e aí? Me conta como foi o processo para tu produzir? Ai, amiga, eu amei escrever a crônica. Foi um processo, assim, enriquecedor. Carlos foi um ótimo mentor e foi muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que para todo mundo que tá aqui, foi um processo que deu muita força pra gente durante o curso. Sabrina, vale também explicar um pouquinho sobre como Carlos participou, né? A gente lembra, foi uma disciplina do curso de jornalismo, ainda no quarto período, que era de jornal impresso. Então, a gente tinha que produzir um jornal impresso, mas por uma questão assim, editorial dele, ele teve uma decisão que rompeu toda uma tradição do curso de jornalismo na UFPB. Então, ele decidiu criar um livro, e aí, antes era um livro-reportagem, né? E a gente teria que entregar vários textos, só que aí ele por decisão, né, acabou dividindo, ele achou tão boas as nossas crônicas, porque na cabeça do professor seria o seguinte, para você que está nos ouvindo, ele tinha a ideia de botar 1, 2, 3 crônicas ali para representar o livro dentro desse pacote que seria reportagem, perfil, enfim, vários textos jornalísticos. Mas ele chegou em um determinado dia e disse, gente, os textos de vocês estão tão interessantes que eu não consigo escolher 3 da turma toda. Então, a gente vai dividir e esse livro será produzido à parte, né? Livro só de crônicas. E aí foi que nasceu esse produto que saiu primeiro do que o livro-reportagem. Diego, eu concordo. Eu acho que nem todo mundo tem a oportunidade de, durante o curso, escrever, participar e publicar um livro. E essa oportunidade que o professor Carlos deu para a gente foi realmente incrível. E eu acho que não só a parte da escrita, mas para a gente escrever as crônicas, a gente teve que viver o centro, a gente teve que viver a cidade. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso, sabe? A gente, para além das visitas técnicas que o professor proporcionou, a gente foi lá, a gente andou pelas ruas, a gente sentiu a vida viva, a vida morta. Até para a gente que não é daqui, eu acho que eu, você e Sabrina, que somos de fora, assim como qualquer cidadão pessoense, a gente viveu a cidade, a gente aprendeu, a gente sentiu um pouco da cultura, um pouco das pessoas, a gente teve uma troca muito legal
não só com a cidade, mas com as pessoas que fazem a cidade acontecer e fazem o centro acontecer. E Luane, eu acho que ela tem um pouquinho para falar sobre a vivência do centro e como as coisas estão hoje. Então, Duda, esse ponto de fato é muito interessante, porque por mais que eu tenha nascido em João Pessoa, eu morei a minha vida toda em uma cidade vizinha, que é Cabedelo. E com o começo da faculdade, eu comecei a, de fato, viver aqui nesse centro, né? A minha crônica, no começo, era para falar sobre outro lugar. Mas quando eu vi a oportunidade de falar sobre o Espaço Mundo e toda a vida noturna do centro que eu estou começando a conhecer, eu consegui, de fato, colocar meus sentimentos dentro dessa crônica, mostrar a importância que o centro histórico tem para mim e a tristeza que eu sinto com seu abandono. Então, Gabriel, eu acabei de falar um pouquinho sobre a minha crônica. E para você, como foi o lançamento desse livro? Luane, pra mim, mais o engraçado desse lançamento tudo, não acho que não foi nem no dia do lançamento em si, né? Porque a gente teve o lançamento no Café das Letras, que é no centro de João Pessoa, mas pra mim, o momento ápice, pra mim, sei lá, na minha cabeça, que só fui realizar o que estava acontecendo realmente, foi quando a gente recebeu o arquivo do livro, né? Porque a gente olha ali, aquelas fichas técnicas, eu gosto muito desse processo editorial também, de acompanhar livro, essas coisas tudo tal, e eu vi aquele númerozinho ali cadastrado, aquele ISBN, sabe? Que é o número padrão de livros, toda publicação tem que ter, e eu pensei assim, caramba, uma crônica minha tá numa publicação com ISBN, sabe? Então, eu acho que foi esse momento que deu um clique, sabe? E é aquela coisa também, eu acho que todo o evento de lançamento no Café das Letras, com nossos professores que foram nos visitar, os nossos colegas que fizeram parte da produção também, cada um com sua crônica. Eu acho que foi algo tão intimista, né, mas tão único para cada um, porque para cada um foi uma experiência própria, né, eu acho. A primeira vez de muitos, outros já tinham sido publicados, mas foi algo coletivo. Então, é uma conquista coletiva, né? Então, é um marco para nossa história conjunto em si, né? Nossa, Gabriel falando agora, chega, me arrepiei quando ele falou, porque eu acho que a gente é um pouquinho desmotivado às vezes, sabe? E eu acho que são esses pequenos momentos com quem é importante pra gente que faz as coisas valerem a pena. Que faz a gente olhar pra tudo que a gente tá vivendo e, tipo, bater no peito e dizer, eu quero ser jornalista, é isso que eu quero fazer. Não, e Gabriel também falou, Duda, acho que esse momento de cair a ficha, né? Para mim foi quando acho que tudo estava sendo muito positivo, assim, do início ao fim da produção, mas a produção em si era um ensaio da nossa vida jornalística. Mas quando a gente vê o trabalho feito e aí só recebe o reconhecimento por ele, é muito bonito. Mas quando caiu a ficha mesmo foi quando a gente chegou lá no evento de lançamento e na parede tinha um banner. E aí tinha o livro e os nossos nomes escritos lá, né? Então, acho que esse momento foi muito bonito, porque você vê seu nome lá, eu acho... E nossos colegas todos levando familiares e tudo mais, né? A gente conheceu muitas famílias naquele dia, né? Infelizmente, eu não consegui trazer a minha em função da distância, né? De Fortaleza para cá, para acompanhar o livro. Mas eu tenho certeza que eles também ficaram muito felizes e muito vibrantes por mim também, pelo trabalho, né? Acho que foi para mim um dia muito especial do curso inteiro desses 2 anos e será dos próximos 2 anos para concluir o curso. É isso mesmo, Diego. Acho que pra gente que mora longe, tem toda essa dificuldade de não poder ter nossos entes queridos comemorando com a gente. Foi algo que eu senti bastante no dia do lançamento do livro, mas foi algo que eu percebi também que fez valer muito a pena. É que eu também queria uma família com vocês, né? Então a gente fez toda essa produção da crônica em conjunto também, porque em muitas das visitas a gente foi junto e a gente conseguiu viver o centro junto e viver essa criação dessa crônica juntos. Então foi algo que fez valer muito a pena e foi como o Duda falou, né? Que a gente tem momentos que a gente se desmotiva, infelizmente. Mas é normal, é completamente normal. Mas são esses momentos que fazem a gente perceber que vale a pena e que a gente tá no caminho certo. É engraçado tu falar essa parte da família, da gente querer ter a família lá, porque eu lembro de um episódio que rolou lá no dia, que todo mundo chegava no banner, tirava uma foto individual, tirava uma foto com a família, mas Sabrina foi e a gente tirou a foto com ela. Né? E eu, assim, parecia um momento engraçado no momento, mas eu enxerguei o que é que se tratava aquilo também,
né? Porque a gente sabe na pele o que é. Em 2 anos aqui em João Pessoa, a gente que vem de fora sai da UF, chega em casa e não tem ninguém, assim. Às vezes a gente divide apartamento com outras pessoas que a gente não tem uma relação, a gente chega sem nem conhecer a pessoa e a gente não tem aquela relação de família, né? E a nossa família tá aqui na UF. E agora, após todos esses frutos, né? A gente ainda tem esse podcast, então é um livro que ainda está ressoando na nossa vida, dando novos frutos, novas ligações. Gabriel, eu acho que ter a oportunidade de expandir o nosso trabalho para outras plataformas, para alcançar mais pessoas, para que quem não conhece ainda o nosso livro tenha a oportunidade de conhecer também, eu acho que foi a cereja do bolo, sabe? E foi esse o propósito do nosso podcast, que já vai ficando por aqui. Mas, depois de escutar nossas crônicas e as nossas experiências, eu tenho certeza que você, ouvinte, também tem algo para compartilhar com a gente. Então, me conta aí o que você refletiu com as diferentes perspectivas, como você vê e escuta João Pessoa, como a nossa cidade te toca. Se você tem alguma história sobre essa cidade que queira compartilhar com a gente, comente no nosso post de divulgação em nosso Instagram. O @ Espaço Experimental UFPB. Esse e outros episódios estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Fique ligado para não perder a próxima troca desse podcast. Esse episódio foi produzido por Gabriel Costa, Duda da Wish, Sabrina de Sá, Diego Arruda e Luane Monteiro. A edição é de Gabriel Costa, a monitoria é de Gustavo Demetrio e a direção é da professora Patrícia Monteiro. Então, pessoal, nosso episódio fica por aqui, mas você pode acompanhar os próximos nas nossas redes sociais. Tchau!